que o conversor chaveado buck rebaixador com o circuito integrado 3524. É um circuito em que nós vamos demonstrar o funcionamento do conversor chaveado e alguns detalhes importantes aqui. Antes de nós irmos à demonstração do funcionamento, a gente deve atentar para a montagem. Como é um circuito que vai trabalhar numa faixa de frequência relativamente alta, em torno ali de 65 kHz, é importante de que a montagem seja com fios os mais baixos possíveis, nunca usar aqueles fios que formam aqueles loops grandes. Isso vai causar muitos problemas e possíveis interferências na tensão de saída. Outro ponto importante que a gente tem que acrescentar aqui no circuito sempre é um capacitor eletrolítico na alimentação geral do circuito, que ele vai receber a alimentação de uma fonte externa, no caso aqui a fonte da bancada. E é importante então que nós colocamos um eletrolítico a partir de 470 microfarad na alimentação de entrada. O próprio conversor 3524, e pela característica do circuito ser chaveado, ele induz um certo ruído na alimentação, então é importante que nós tenhamos o capacitor. Lembrando então que a montagem aqui, ele vai ter aqui um LED de monitoramento de tensão de saída. O potenciômetro vai servir para nós ajustarmos o valor de tensão de saída, que é a que nós queremos. O indutor, é importante que a gente fixe o indutor. Aqui eu usei uma fita na protoboard para que ele não fique solto na montagem. O transistor de saída, no caso aqui nós usamos um encapsulamento TO220 preso ao dissipador de calor, que no caso aqui nós chegamos a drenar 1 A de corrente de saída. É importante que nós conectamos um dissipador de calor. Primeira medição que nós vamos fazer no conversor então DC-DC com LM3524 é a frequência de oscilação. Essa frequência de oscilação é dada por dois componentes, RT e CT. A gente consegue calcular por uma expressão dada pelo fabricante. E aqui nós medimos essa frequência no pino 3 do componente, que aparece aí no osciloscópio. Esses pulsos estão trabalhando então na frequência de 64.9 kHz. Importante salientar que essa frequência de trabalho ela não vai variar durante o trabalho do conversor. O que vai mudar é a largura do pulso de saída, já que é um circuito integrado que trabalha com o sistema de PWM. Então essa frequência será fixa, independente das condições de tensão de saída e tensão de entrada. Aqui nos dois instrumentos nós temos aqui a tensão de saída e a corrente na carga. Corrente na carga em amperes, então nós temos aqui 125 mA, e a tensão de saída em 5 volts. É possível ajustar a tensão de saída do circuito, que nós podemos variar ela aqui, no caso da nossa montagem, entre 4 e 48 volts. E 5,8 volts. Essa é a faixa de ajuste de tensão de saída que nós podemos trabalhar com esse circuito. Como o circuito é um conversor rebaixador de tensão, ele trabalha com o princípio do PWM. O PWM vai variar o tempo de ligação da chave, que vai aplicar a tensão de entrada no indutor, no diodo de roda livre e no capacitor de saída. Então, uma coisa que nós vamos demonstrar aqui é, no momento que essa aqui é a tensão de entrada do circuito. Com essa tensão de entrada, rebaixando para a tensão de saída de 5 volts, com esta corrente, o ciclo de tempo ligado da chave, ele, nessa forma de onda aqui, que é medida na saída dos pinos 12 e 13, ela é o tempo em nível baixo. Então o tempo em nível baixo é o tempo ligado da chave. Para 9 volts de entrada e 5 na saída com esta corrente, nós temos aqui um ciclo de tempo ligado da chave, em torno de 59% do ciclo a chave está acionada. O conversor chaveado trabalha com o princípio de transferência de energia. Então para 9 volts de entrada e 5 na saída, nós temos 59% de tempo da chave ligada.
Nós vamos mostrar agora o aumento da tensão de entrada, que a gente pode acompanhar no instrumento da esquerda. Na medida que a tensão de entrada aumenta, o circuito integrado ajusta automaticamente o tempo ligado da chave. Como a tensão de entrada aumenta, a energia disponível é maior, então a chave pode ficar menos tempo ligado, conforme a gente vê a diminuição do ciclo de trabalho. Por exemplo, parando aqui em 16 volts e meio de entrada, o nosso ciclo de tempo ligado da chave caiu para 24%. Voltando para uma tensão de entrada menor, nós vemos que o ciclo de tempo acionado da chave aumenta. Podemos conferir aqui que a tensão de saída se mantém estável, a corrente também, mostrando então a flexibilidade do conversor chaveado. Vamos observar agora com uma tensão de entrada fixa em 12 volts, a saída em 5 e a corrente de saída está em 11 mA. Nós vamos aumentar a demanda de corrente na saída. O fenômeno que a gente deve observar é que a tensão de saída fica fixa, a corrente vai aumentando à medida que nós vamos diminuindo a resistência da carga e o ciclo de trabalho no osciloscópio vai aumentando. Lembrando que devemos olhar para o tempo de nível baixo. À medida que a corrente de saída vai aumentando, o circuito vai aumentando o tempo de chave ligada. Agora estamos em 1 A de saída. O ciclo de trabalho aumentou até 44% do tempo ligado. Voltando, já em 100 mA, menos 40, em torno ali de 15 mA, o tempo de ligado da chave cai para 16% do ciclo. O circuito integrado tem um recurso de shutdown, que pode ser configurado quando a gente tem excesso de corrente na saída, e aí se joga um nível no pino de shutdown. Aqui nós implementamos o recurso com uma chave. Então vamos atentar que no momento que eu pressionar a chave, a tensão de saída vai a zero, a corrente também vai a zero, e o sinal de saída do acionamento do transistor vai a nível alto, lembrando que o acionamento nesse componente é dado em nível zero. Então, pressionando a chave, temos corte da tensão de saída e o circuito integrado cessa a oscilação do acionamento do transistor de saída. Soltando, volta à operação normal.